Ah, Nossa. Rô, eu quase morri. A esposa dele olhou pra minha cara. Fui comprar um almoço e ele tava no restaurante. Ele tava com a esposa e com as filhas. Ah, Eu falava baixozinho, então escutando. Eu já tinha pedido a separação dela para poder ficar comigo. E que, nossa, isso mexe muito comigo. Eu tô quase chorando, tô nem raciocinando direito. Gata, a Graziella foi amante e ninguém pode julgar, principalmente quando você entender como que tudo aconteceu. Um dia a Graziella encontrou o cara de quem ela era amante com a esposa no restaurante. Escuta até o final porque a gente tem muito pra aprender com essa história. Tesouro, esse aqui é meu e-book. Tudo que você precisa ouvir de um amigo, onde eu conto histórias que as minhas amigas me contaram sobre relacionamentos, traição, maternidade, envelhecimento. E aí eu também vou lá e dou o meu pitaco sobre as histórias. E tem histórias minhas também, por exemplo, a história da minha separação. Eu achei que era melhor contar aqui, que eu possa escrever, sabe, com calma. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Quem comprar tá ajudando o canal. Vamos sortear uma mensagem aqui do e-book para cair. Foi. Tenha consciência de que o corpo perfeito é aquele que carrega uma pessoa feliz. Link tá na descrição, tesouros. Tenho certeza que vocês vão amar. Eu não tô acreditando que eu tô falando com você. Que isso, tesouro. Chegou o nosso momento. Um momento só nosso. Tanto tempo eu te vendo só pelo YouTube. Nossa, nem parece que é real. Grazi, quantos anos você tem, gata? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Você vai contar uma história que sempre teve aqui no canal, mas eu fui meio que desanimando de colocar porque as pessoas julgam muito. Quando eu trago uma mulher que confessa que traiu ou que foi amante, eu não sei o que aconteceu, porque antes a gente fazia a maior resenha. De uns tempos pra cá, o pessoal fica com uns julgamentos no comentário que eu fico muito Sim. triste. Só que assim, me chamou muita atenção na história que você me mandou, que a primeira coisa que você escreveu é: eu também julgava. Muito, muito. E eu não me importo também, né, se tiver algum julgamento no comentário, porque eu já fui uma dessas pessoas e eu entendo, sabe? Eu entendo o lado delas e o lado de quem também é julgado, porque eu já estive dos dois lados. Você julgava mulheres que eram amantes. Sim, muito, muito, muito. Eu não entendia tanto quem traía quanto quem fazia papel de amante, né? E mas tem um motivo por isso. Eu fui criada numa religião muito, muito rígida, né? E no meio de pessoas que pensavam assim, que agiam assim e que faziam a gente acreditar que nós éramos melhores que os outros por estar naquela religião, por seguir aquela doutrina, sabe? Sei. E eu só convivia no meio deles. Então, o meu pensamento era esse. Até que a vida te mostrou que não é assim as coisas. Até que a vida me mostrou, assim, foi uma lição muito grande, sabe? Porque, só resumindo um pouquinho da minha história, para dar um contexto. Claro. Eu casei muito cedo, eu casei com 15 anos. E na minha religião, a gente tinha que casar dentro de 1 ano de namoro. E eu não conhecia meu namorado direito, porque a gente se via muito pouco. Ele, na época, estava na Marinha e ele ficava muito no outro estado. E dentro desse ano a gente casou. E eu achava que estava fazendo certo, porque eu fui criada para casar. E não casei grávida, casei virgem, tudo como manda o figurino. Então, assim, para mim a minha vida já estava resolvida, sabe? Estava perfeita. Eu ia formar minha família, depois eu logo engravidei. E ele era 10 anos mais velho do que eu. E durante esse tempo, eu conheci muitas pessoas que tinham um caminho diferente do meu, e eu julgava, eu falava na cara da pessoa que ela estava errada, eu criticava, eu chegava até a humilhar, sabe? E eu sei que eu machuquei muitas pessoas com esse meu jeito, mas eu achava que eu estava fazendo certo, sabe? Por conta da minha criação. E depois de 12 anos casada,
eu descobri uma traição. Uhum. E eu fiquei Até muito então mal, você muito mal. realmente vivia o que você pregava. Você era uma mulher totalmente fiel do Totalmente. lar. Totalmente, Uhum. totalmente. A minha vida era os meus filhos, meu marido e o meu trabalho. E eu obedecia tanto, tanto a minha doutrina, que eu não terminei a faculdade porque ele não queria. A minha vida era para ele, era ele que mandava, Uhum. sabe? Eu Uhum. seguia ali como mando figurino. É, eu trabalhava, mas eu trabalhava e voltava correndo para casa para ele chegar e eu estar em casa, sabe, com tudo pronto. Uhum. Era desse jeito. Eu achava que ele também seguia, né, a doutrina da nossa igreja. Mas ele arrumou essa amante e foi ela que me contou tudo. Uhum. E eu Ela te fiquei muito procurou? arrasada. Ela me procurou, ela me mandou fotos, tudo, 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 tudo. Eu Mas fui ela era da humilhada igreja assim. também? Não, não era da igreja. Uhum. Era uma mulher, o que me deixou mais triste, que ela era uma mulher completamente o meu oposto. Tudo que ele falava que não gostava de uma mulher, ela era, Uhum. sabe? Uhum. E eu não sei como é que era o caso deles, porque pra mim eu nunca desconfiei de nada, eu sempre confiei nele demais. E ele também nunca deu indícios que não estava feliz no casamento. Mas eu acho que ele passava pra ela que não queria estar comigo, Uhum. sabe? Então isso pra mim foi um choque muito grande por tudo que ela me enviou, que ela me mandou e tal. E eu sonhei antes que isso estava acontecendo. Eu vi o rosto dela, eu vi ela e eu vi ele. E numa manhã eu falei com ele, olha, eu sonhei que você estava me traindo. E ele assustou. Ele estava tomando café e minha irmã estava na minha casa. Uhum. Aí eu falei, ó, eu levei no tom de brincadeira, mas geralmente tudo que eu sonhava acontecia, ou estava acontecendo. Aí eu falei, levei em tom de brincadeira, achei que era um devaneio meu. E falei assim, olha, se você estiver me traindo, toma cuidado, que eu não perdoo. A minha irmã, já muito vivida, porque minha irmã era muito diferente de mim, minha irmã sempre foi bem aventureira, não ligava pra religião nem nada, falou assim, você não acha que o fulano tá muito estranho não, a reação dele não? Porque minha irmã já foi traída, já foi amante, já foi tudo nessa vida. Então ela tinha uma malícia, sabe? Assim, ela pegava as coisas mais no ar do que eu. Uhum. Eu falei, não, ele não seria capaz. Ela falou, nossa, mas a reação dele foi muito esquisita, ele assustou. Aí passou um tempinho, ela entrou em contato comigo, falando pra eu deixar ele e tal. E eu fiquei muito mal, porque eu já não queria mais ele, mas eu fui criada pra morrer casada. Mas aquilo Entendo. ficou uma briga muito grande dentro de mim, que eu Uhum. tinha que me separar, mas eu não queria. Eu pensava que os meus filhos iam pagar, porque a religião me botava um peso muito grande. Eu achava que se eu não perdoasse meu marido, meus filhos não seriam felizes. Uhum. Enfim. E aí, no dia que ele pegou e foi embora de casa. Quando eu fui, né, questionar ele, ele foi embora. Ele falou comigo assim, a culpa é sua. Sabe por que eu fiz isso? Porque você não quer me obedecer mais. Porque até então, eu já estava fazendo 25 anos e como eu já tinha largado a faculdade, 2 faculdades por causa dele, eu comecei a fazer um curso profissionalizante numa área que eu queria muito. Uhum. E eu estava muito feliz. E eu estava fazendo esse curso à noite. E ele tinha que ficar com os nossos filhos para eu poder fazer o curso. E ele começou a me tratar muito mal mesmo. Mas eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar o meu curso. Eu vou fazer o meu curso. Enfim, aí nisso ele ainda jogou a culpa em mim. Uhum. Falou que a culpa era minha, que eu não queria obedecer e foi embora. E passou um tempo, ele quis voltar. Ele quis voltar e ficou aquilo, ele ia lá e ia cá, e eu falei assim, olha, ele não vai deixar ela, eu tive isso, sabe? Eu vou ficar sofrendo. E eu vou ter que aceitar ele me traindo o resto da vida. Só que nesse tempo que ele ficou longe de casa, eu entrei numa depressão muito grande, Rufus. Uhum. Eu fiquei muito mal, Rufus. Eu fiquei tão mal que eu só sabia chorar. Eu larguei o trabalho, eu larguei o curso, eu ia trabalhar chorando e eu voltava chorando, porque a decepção foi tão grande que eu não tinha nem força para viver. E eu sempre adorei tudo que os meus filhos faziam. Eu vibrava, qualquer coisinha, um desenho. Eu comecei a não ter prazer de estar com os meus filhos mais. Eu só queria ficar dentro do meu quarto. E emagreci muito, eu emagreci mais de 20 quilos. Assim, muito rápido. Eu não queria comer, eu não queria nada. E aí a minha irmã, nessa época, ela veio morar comigo, antes um pouco do divórcio, antes dele sair de casa. Porque ela teve um bebezinho e separou e eu fiquei de ajudar ela, sabe? Uhum. Até ela se estabelecer. E a minha irmã sempre foi muito esperta. Disse pra mim assim, nossa, Graziela, você tá muito mal.
Você não foi criada para sentir esse tipo de dor. Eu queria que eu tivesse sentindo essa dor que você tá, porque eu já tô acostumada. Eu já traí, já fui amante. Eu sei que a vida é assim, mas você não sabe lidar com esse tipo de dor. E ela ficou muito preocupada comigo. E ela estava trabalhando num lugar onde ela tinha um amigo. E ela sempre falava desse... Uns anos atrás ela comentou desse amigo, que ele tinha uma amante e que falava sobre ele, sabe? E tal, e que ele desabafava com ela sobre a amante. Eles fizeram uma amizade muito grande. Ele ajudou, ele era um dos chefes dela. Ele ajudou muito ela e ela coitava ele em certas coisas também. Mas eles eram amigos mesmo, eles não tinham caso algum, não, era só amizade. Enfim. E eu falava, como que você pode ter amizade com um cara desse? Meu Deus, que coisa feia. Nossa, eu ignorava, sabe? Quando eu ia no emprego dela, no trabalho dela, deixar alguma coisa que ela me pedia, eu nem dava bom dia pra ele. Eu ignorava ele totalmente. Já tinha raiva dele sem nem conhecer ele, só porque ele tinha uma amante. E daí, passou uns anos, eu esqueci que ela tinha amizade com esse rapaz. E ela estava me vendo tão mal que ela ficava muito preocupada. E ela desabafou com ele. Falou, olha, minha irmã tá passando por isso e isso. Ela não sai do quarto já tem 7 dias, que ela não vê a luz do dia. E eu acho que a minha irmã vai morrer. Porque ela emagreceu demais, ela tá irreconhecível. E nesse período que eu tava desse jeito, o meu pai veio na minha casa. E meu pai era muito amigo desse meu ex. Tinha ele como um filho, eles tinham uma sociedade juntos. E esse meu ex já tinha falado que queria voltar, mas eu não queria deixar ele voltar, porque eu ainda estava muito magoada com ele. E com aquela culpa, né? Porque eu estava me sentindo culpada. Mas aí meu seu pai falou sabia assim, o motivo que ele tinha te traído? O meu pai já sabia que ele estava me traindo. Nossa! Meu pai sempre soube de tudo. Então, sempre soube. E aí meu pai falou comigo assim, eu lembro que eu não estava mais trabalhando, e meu pai falou comigo assim, abriu a porta do meu armário e falou assim, nossa, minha filha, volta para ele, senão você vai morrer, você vai passar fome, você não nasceu para ser solteira, a gente te criou para você ser uma mulher casada, desse jeito que ele falou comigo. E esse curso que você está fazendo é ilusão, você nunca vai conseguir se sustentar com o dinheiro desse curso, com o dinheiro desse trabalho que você vai exercer. Dessa forma. E aquilo me botou mais no fundo do poço ainda, porque meu pai tava falando que eu ia passar fome se eu não voltasse para ele. E aí a minha irmã viu que eu não tava bem, desabafou com esse rapaz, e todo dia ela falava que tava preocupada de me deixar sozinha, que eu fizesse uma besteira. E aí ele falou assim, não, isso já tá demais. E assim, ela me elogiava muito no trabalho dela, então meio que as pessoas já me conheciam, né, sem mesmo conversar comigo, já gostavam de mim lá. E ele falou assim, ele já é um homem muito vivido, né? Se eu não me engano, ele é quase 20 anos mais velho do que eu. E aí ele falou assim, mas ele sempre, apesar dele, né, de eu achar que ele era errado, que ele estava condenado ao inferno porque ele traiu a mulher dele, ele é um homem bom, de coração bom. Mas eu não via isso. Eu só vi o erro dele, só julgava pelo erro. Aí ele falou assim, eu quero conversar com a sua irmã. Não é possível que ela tá até hoje de cama por causa desse cara. Eu preciso dar um sacode nela, ela precisa se erguer, porque eu já tava pensando em voltar pra ele. Minha irmã falou pra ele, voltar pro meu ex. Minha irmã avisou, falou com esse amigo dela. E ele pediu pra conversar comigo. Ele trouxe a minha irmã em casa de madrugada e pediu pra conversar comigo. E ele chegou na porta do quarto e falou comigo assim, Graziela, eu preciso falar com você, sai desse quarto agora. Eu assustei com aquela voz. Ele falou assim, quando que você vai reagir? Você não nasceu pra isso não, levanta. Aí eu fiquei assim, meio que sem saber o que responder e tal. Ele falou assim, eu não quero te ver assim não, levanta, vai tomar um banho, lava esse rosto. Sua irmã tá preocupada contigo no trabalho. Que é isso, ele não merece as suas lágrimas não. Chamou muito a minha atenção, sabe? Me deu um sacode assim pra vida. E ele falou assim, amanhã eu vou passar aqui e quando eu chegar aqui, eu não quero te ver de cama. E foi embora. E eu não falei nada, eu só fiquei quieta. Ali eu já dei uma respirada, sabe? Falei assim, nossa, tem alguém que pensa diferente de mim. Porque todo mundo ao meu entorno queria que eu voltasse pro meu ex-marido. E ele foi o único que falou pra eu não voltar. Que ele não me merecia. A sua irmã não queria? A minha irmã queria que eu voltasse porque eu tava muito mal. Quando foi um dia, eu já tava bem melhor. Ele veio trazer a minha irmã em casa. Ele pegou e me deu um beijo.
ele me fez voltar a ir pro curso, sabe? Assim, ele me cobrava essas coisas. Voltar a trabalhar, sair de casa. Então, peraí, pra gente entender. Ele virou um amigo nesse momento de dor que você tava passando. Ele ia pra sua casa e te incentivava. Nem que fosse 10 minutinhos. Uhum. Ele me fazia sair de dentro do quarto e comer alguma coisa. Mas isso sem nem te conhecer? Não me conhecia de ouvir falar. Aham. E quando ele ia na sua casa, você não ficava pensando, maldito pecador? Eu nem lembrava, Rufus. Eu nem lembrava. Eu tava muito mal. Eu tava numa depressão profunda mesmo. Eu não tava raciocinando. Eu nunca dei liberdade pra nenhum homem entrar na minha casa e nem falar comigo. O único homem que eu me comunicava era meu marido. E eu tava muito debilitada. Ao ponto de que um dia eu olhei no espelho e eu senti pena de mim mesma. Eu nunca me vi daquele jeito. Eu tava destruída, sabe? Então nessas vidas que ele fazia pra sua casa, você também não via ele como homem? Nem um pouco. Eu via ele como, até isso que eu te falar, mas tipo o que o meu pai não fez. Sabe? Enquanto meu pai veio e me jogou no fundo do poço, ele me deu a mão. E eu me agarrei a isso, por quê? Porque ele era o único que falava o que outras pessoas não falavam pra mim. Sabe? Que ia contra aquilo. Entendi. Que me apoiava a continuar estudando, a fazendo meu curso. E que me ajudava a comer, porque eu não queria comer, eu não comia nada. Eu tava ficando anêmica. Enfim. E você tinha 25 anos e pelo menos na área sentimental você tinha cabeça de adolescente, né? Porque foi seu primeiro namorado, seu primeiro homem. Você não viveu essas etapas que a gente precisa pra amadurecer. Não, nem antes de casar com ele, que eu não convivia com ninguém na minha idade. E depois de casar menos ainda, que eu logo engravidei. Então eu era uma boa mãe, eu era uma boa profissional, eu era uma boa esposa, mas eu não sabia o que era ser mulher. Nem adolescente, nem viver pra mim. Enfim, eu nem lembrava que ele era aquele rapaz, não lembrava de nada daquilo. E também, se lembrasse, nem iria me importar, porque eu estava muito mal. Quando foi um dia, aí ele veio trazer algo pra minha irmã e me deu um beijo. Veio trazer alguns papéis pra minha irmã assinar. E na hora de se despedir, ele me deu um abraço, coisa que ele nunca tinha me dado. E me deu um beijo. E eu levei um susto tão grande com aquele beijo. E eu falei, gente, eu me assustei, mas eu gostei. E eu fiquei me sentindo mal porque eu gostei. E ele me pediu desculpa, eu falei, isso não podia ter acontecido, você é casado. Ele, não, me perdoa, eu não resisti, que não sei o quê, porque eu acho que eu tô gostando de você, e eu já gostava de você só da sua irmã falar de você, de como que você era, e eu acho que eu me encantei por você, me desculpa, e foi embora. E ficamos um tempo sem nos ver. Só que aí eu já tava gostando muito dele. Deixa eu fazer outra pergunta, gata, desculpa te interromper, mas é só pra eu entender. Você foi o segundo homem que você beijou na vida? Na vida. O segundo? Na vida. O segundo. Então, com um beijinho, você se apaixonou? Não foi com um beijo que eu me apaixonei. Eu já tava gostando dele sem perceber nesses 3 meses. Entendi. Porque o beijo só selou. Eu acho o beijo me despertou pra outra coisa. Até então eu não vi ele como homem, mas eu gostei muito do beijo, Rufus. Muito. Eu nunca tinha, sabe? Foi muito diferente do meu ex-marido. E eu gostei, porque até então eu achava que eu não gostava de beijo. Só que do beijo dele eu gostei. Pra você ver. Porque eu fui criada, pra mulher não tem que sentir prazer. O prazer é só pro homem. É verdade, eu sei. Sentir prazer com beijo, então, pior ainda. E eu gostei, aquilo despertou em mim. Eu gostei do beijo dele. Então eu comecei a sentir falta dele. Né? Isso, não tem que sentir prazer. Eu fui criada sabendo que a mulher não tinha nem que ficar nua na frente do marido dela. Entendeu? Então, assim, eu fiquei me sentindo muito mal porque eu gostei do beijo e não devia ter gostado. E por ele também ser casado. Enfim. E aí eu fiquei com muita saudade dele depois, a gente acabou se reencontrando e começamos a ficar. E eu fiquei muito dependente emocional dele, sabe? Claro. Começamos a ficar e eu sabia, né, da esposa dele, e ele também, né, não me prometeu nada, sabe? Mas teve um dia que eu despertei, eu falei, meu Deus, eu não quero ser amante. Não quero ser amante. Ele não me tratava como amante, ele me tratava como namorada.
Calma que vai chegar na parte do restaurante, gata. Eu quero antes mandar um beijo pra Arlete de Ibirité, Minas Gerais. Tesouro, se você quiser que eu te mande um beijinho na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade que eu mando um beijo pra você. Se você quiser contar uma história igual a Grazi tá fazendo, vai lá no meu Instagram, @RufisJunior, e manda um resuminho por inbox. Rufis, eu quero te contar da época que eu fui amante. Foi assim que a Grazi fez. Ou se você preferir, vai lá no meu e-mail, amigasdorufis@gmail.com, e manda também sua história junto com os horários que você pode atender a ligação. Manda o número do telefone também. E se quiser ser membro do canal, tesouro, aqui embaixo tem um botãozinho, seja membro, R$ 7,90 por mês. Seus comentários vão ter selinhos exclusivos. Dá uma olhada aí nos comentários que você vai achar os membros, vai ver como que são esses selinhos. E aí você também ajuda o criador de conteúdo, eu, a manter esse canal e continuar trazendo mais histórias para vocês. Tudo que eu faço é por vocês, pensando na tua felicidade. Vamos continuar com a história? A Grazi estava vivendo um conflito muito grande, porque na cabeça dela a pior coisa que podia acontecer é ela ser amante. E assim, quando você começou a se envolver com esse rapaz, você continuava tendo aquele senso de pecado muito grande, né? Assim, agora quem vai pro inferno sou eu. Isso. E a gente tinha eu parecia que tava num mundo paralelo, sabe? Tipo assim, eu tava ainda meio que desfocada da realidade. E eu peguei, me deixei levar. E ele convivia comigo como se ele fosse um namorado meu. Me levava em restaurantes. Eu comecei a conhecer uma vida que eu nunca sabia que existia. Entendi, sabe? Claro. E eu tava tão mal que eu fui me deixando levar. E fui gostando de estar com ele. Fui descobrindo que eu podia ter prazer. Que não era errado eu querer ter desejo. Depois de quanto tempo do primeiro beijo pra primeira relação? Há uns 3 meses. 3 pra meses. você ver como que eu tinha um bloqueio. 3 meses. E ele sempre me respeitando, sabe? E o que você sentiu pela primeira vez nos braços de outro homem? Rufis. Deus que me perdoe, foi a melhor coisa da vida. Eu sei. Deus perdoa a gente, sim. Rufis, você não tem noção, Rufis. Eu tenho até vergonha de assumir isso, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas, Rufis, nossa, eu não sabia que era tão bom assim. Eu, mãe de 2 filhos, eu não sabia o que era sentir prazer na vida. Você nunca tinha sentido, nunca tinha chegado lá? Nunca, Rufis, nunca. Nunca na minha vida. Eu não sabia que isso era tão bom assim, sabe? E foi nas mãos dele, ou do seu amante. Sim. E aí nisso, aí que eu esqueci, depois da nossa primeira relação, eu esqueci meu ex, que eu ainda chorava por ele. Eu esqueci, eu falei, gente, aquilo não é homem pra mim. E aí nesse mesmo dia eu chego em casa, quem que tava lá em casa com todas as malas, com tudo, chorando, pedindo pra eu voltar? Seu ex. Ele. E eu tava orando pra isso acontecer. Só que me deu uma revolta e eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou ter que aceitar ele de volta, porque eu não posso separar. Eu vou ter que aceitar. Aí eu tava chorando, ele falou assim, não chora não, cadê seu Deus? Você não é uma mulher de tanta fé? Ai, que ódio. E outra, eu sabia que você ia me aceitar de volta. Eu chorando copiosamente. E eu sabia que você ia me aceitar de volta, porque quem foi rei nunca perde a majestade, e agora você vai aprender a me respeitar, a me obedecer. Eu não posso acreditar nisso, eu estou passando mal. Juro, Rufus, juro. Rufus, eu enxuguei as lágrimas. Aí eu lembrei que a minha mãe sempre falava comigo assim, que o rei da nossa vida é Jesus. Aquilo me deu uma revolta que veio minha mãe falando direitinho na minha mente. Aí eu enxuguei as lágrimas e falei assim, que você estava na porta da cozinha, com ar de superioridade. Aí eu falei que você se engana, o rei da minha vida é Jesus. Você foi apenas o homem que eu amei demais, mas eu vou orar e vou pedir para ele tirar você do meu coração, ele vai tirar. Aí ele, você não vai fazer isso, porque você não sabe viver sem mim. Ah, Rufus, eu catei as trouxinhas dele, fui tampando tudo no quintal, gritando, sai daqui, eu sou mulher demais pra você, você não me merece, você não chega aos meus pés. E eu nunca tinha respondido ele, eu nunca tinha nem sequer levantado a voz com ele. Nesse dia eu não sei o que me deu, parece que toda a humilhação que eu vinha passando, que a amante dele continuava me humilhando muito, me ligando, indo no meu trabalho, no meu curso, pedindo pra eu dar o divórcio pra ele, parece que aquilo tudo saiu de uma vez. E ele falou assim, fala baixo, eles estão escutando. E nesse meu período eu descobri que ela também vinha na minha casa ficar com ele. Fala baixo, os vizinhos, e todo mundo sabia. Rufus, o bandido do bairro, o chefe do bairro foi me defender.
sendo que eu odiava ele. Nada ele foi me defender quando soube. Ele foi me defender quando soube que que a amante do meu marido estava na minha casa. Eles não perdoam. Não, e outro, mas eu odiava esse rapaz. Eu nem olhava na cara desse rapaz. Porque olha, mais uma vez na vida. Mais uma vez na vida, a vida me dava um tapa de luva na cara. Porque um cara que eu desprezava foi me defender. Sabe? Enfim. Aí que eu soube que todo mundo sabia da traição dele, que já estava há muito tempo, menos eu. Aí ele fala abaixo, assim, vão escutar. Eu falei assim, eu não quero saber na hora de me enganar na frente de todo mundo, você me enganou. Então agora sai daqui. Tampei tudo lá e não quis mais saber dele. E segui com o meu caso. Aí passa um tempo e eu já me sentindo mal. Eu querendo terminar com o rapaz. Já estava exercendo o meu curso, fui comprar um almoço, ele estava no restaurante. Ele estava com a esposa e com as filhas. Sério, do lado do lugar onde eu trabalhava. Você nunca tinha visto elas pessoalmente? Não, nunca. Antes de você contar essa cena, me conta o que ele falava da esposa nesse tempo todo, que ele devia falar alguma coisa. Então, eu não gostava muito que ele comentasse da esposa, não por ciúme, mas por peso na consciência. E por respeito, porque errado era eu. Mas o que ele comentou era o que a minha irmã já falou pra mim anos atrás. Que ele estava com ela, mas por conta das meninas, das filhas. Coisas que todo homem fala, né? Casado fala isso. Isso, mas ele nunca falou mal dela propriamente. Mas falava isso, que estava por conta das meninas, que tinha pena de ficar longe das filhas, mas eu também nunca pedi para ele largar a mulher dele para ficar comigo. E parecia que ele queria isso, sabe? Eu sabia que aquilo mais cedo ou mais tarde ia acabar e tinha que acabar. E era só isso, mas falar mal dela mesmo ele não falava. Você nunca teve um sentimento ruim pela esposa dele? Pelo contrário, você se sentia culpada, né? Jamais. Muito. E por isso que eu nunca exigi que ele largasse ela, eu nunca liguei para ele que vinha atrás de mim. Mas toda essa culpa e esse sentimento ruim de angústia passava quando você estava nos braços desse homem. Ele era calvo? Sim. É careca. Ai. Sem comentários. Totalmente. Sem comentários, porque os carecas são assim mesmo. Aí você chegou no restaurante e estavam todos lá. Estavam. Aí, ele é muito simpático e ele tem muita experiência de vida, né? Então ele sabe contornar uma situação. Eu não sabia fazer isso. E eu fingi que não vi ele. E já ia pegar meu almoço e sair. Ele estava lá no fundo do restaurante. Aí o rapaz que me atendeu já era conhecido meu. Conhecido assim, né? Ali do restaurante. E por me conhecer, ele percebeu, porque todo mundo fala que eu sou muito transparente. Ele percebeu que eu fiquei muito sem graça. E aí ele falou assim, você tá com pressa de sair daqui, né? Eu falei, tô. Porque ele viu como o rapaz me olhou e viu como eu reagi. Aí ele, não satisfeito, ele abana o braço e fala assim, Graziela, eu tô aqui. Rufus, eu quase morri. A esposa dele olha pra minha cara. Aí ele vem almoçar com a gente. Não, senta aqui pode com a gente. ser. Você acredita, Rufus? Aí eu não queria, eu fiz assim com a mão. Ele insistiu e falou, chega aqui. Aí eu fui, Rufus. Aquele caminho daquele restaurante nunca foi tão longe pra mim. Eu não sei se eu fui me arrastando, se eu fui voando. Aí ele falou assim, oi, Graziela, essa daqui falou com a esposa dele, é a irmã da fulana que trabalha comigo, sabe? Que você conhece? Então. Aí ela veio e me abraçou, me deu um beijo. Rufus, nossa, Rufus, eu queria morrer, me apresentou as meninas. Eu muito sem graça, ele veio e me abraçou. Na hora que ele me abraçou, porque eu era tão apaixonada por ele, que eu tremia quando ele chegava perto de mim. E ele percebia. Aí que a minha alma saiu do corpo, porque eu falei, pra mim, tava na minha cara que eu era amante dele. Pra mim, tava na cara que ele tinha um caso comigo. O tamanho era o peso da minha consciência. Minha esposa não percebeu nada, sabe? E tava meio que ignorante com ele, porque eu acho que ela queria um cartão. Tipo assim, ela ignorou ali e queria brigar por conta do cartão que tava com ele, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, pode deixar que eu vou te entregar, e deu um cartão que ela não queria, e aí ela saiu ignorante, sabe, jogou as compras tudo pro chão, tava cheio de sacola, foi uma situação meio chata, sabe, tipo, ela nem ligou pra minha presença ali,
E eu fui embora muito sem graça. E eu falei, depois eu liguei pra ele e falei, você não devia ter feito isso. Ele me pediu desculpa, ele falou que percebeu que eu fiquei nervosa, mas que como ele fala tanto das meninas dele comigo, ele queria me apresentar as meninas. Mas que entende que eu não era ainda falou assim, eu sei que você não é da minha laia, que pra você é super desconfortável essa situação, me pediu perdão. E ali eu fiquei já tinha um peso na consciência, mas o dia que eu vi ela, eu falei, isso tem que acabar. Independente se ele vive bem ou não com a esposa dele, ela é a esposa dele, a errada sou eu. E aí ele já estava fazendo menção de largar a esposa, porque minha irmã comentou comigo que ele estava muito apaixonado por mim e que ele já estava preparando tudo, já tinha pedido a separação dela para poder ficar comigo. E que até esse outro caso que ele teve durante anos, ele já tinha deixado, que eu também nunca comentei com ele, e que ele já tinha deixado e que ele ia ficar comigo. Que ele estava apaixonado por mim, que ele queria ficar comigo. E aí eu vi ele fazendo isso, preparando apartamento, preparando casa. Nossa, Gata, eu até esqueci isso aí que você falou, que ele tinha outro caso, ou seja, ele tava com você, com outra amante e com a esposa. Tava com ela também. Então, mas eu nunca entrei nesse assunto com ele, eu nunca perguntei nada da vida pessoal dele, sabe? Você fez vista grossa. Eu tava tão mal, acho que a minha cabeça não tava muito boa, porque eu não questionei nada, eu não perguntei nada, sabe? Eu só vivi um momento ali, e quando eu caí em mim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E eu tava muito apaixonada por ele muito apaixonado por mim, só que eu sabia que essa paixão era ilusão, e que eu não queria ser a mulher que tira um homem de dentro de casa, e que eu já tava muito arrependida do que eu tinha feito. E quando eu vi que ele tava movimentando tudo pra se separar, eu falei com ele que não dava mais. Nesse mesmo dia que eu vi ele com a esposa dele. E ele não quis falar comigo por telefone, ele me chamou pra sair. E eu fui pra me despedir dele. E eu falei com ele, a partir de hoje a gente não vai se ver mais. Ele pediu, pelo amor de Deus, pra eu não fazer isso, que me amava muito, que não era pra eu abandonar ele. Eu falei, mas eu não tô te abandonando. Não é legal o que a gente tá fazendo, você tem uma esposa. Ah, mas eu não amo ela, não me ama, nós não estamos bem, estamos casados só por conveniência, por conta de herança dele. Eu falei assim, mas não importa, ela é sua esposa. E você tem que respeitar ela e eu também. E aí ele me deixou em casa, ainda não acreditando, sabe? E que eu ia deixar ele, e eu acabei deixando. Porque até então ele me ajudou muito, ele me ajudou emocionalmente, ele me ajudou financeiramente, porque eu fiquei no fundo do poço, sabe? E ele eu decidi botar uma graninha? Quê? Ele te dava uma graninha? É assim, não é que ele me chegou a me dar propriamente. Como eu tava com muitas dívidas que meu ex-marido deixou, eu não contei pra ele, mas minha irmã contou. Então ele deu o dinheiro pra minha irmã. Ele sempre dava dinheiro pra minha irmã. Pra minha irmã poder me dar, e eu não aceitava. Então minha irmã ia lá e pagava tudo que tinha que pagar. Entendeu? Não, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque quando você falou ali da história do cartão, eu fiquei pensando, acho que a esposa sabe, mas faz vista grossa. Também, ela sempre soube que ele tinha outras mulheres, entendeu? Só que pra ela era cômodo. Só que assim, isso não me diz ao meu respeito, não tinha nada a ver. É problema deles, sabe? Sim. Se querem ficar junto por comodismo, por dinheiro, eu que não tenho direito de entrar no relacionamento de ninguém e destruir uma família. E era o que eu tava fazendo. Isso eu já tinha passado por isso. Se ela tava com ele por dinheiro ou não, eu sei como é ser traída. Entendeu? E aí eu não queria mais. Eu não queria ser o pivô de uma separação. Até porque, Rufus, apesar de eu estar sendo amante naquele momento e gostar muito dele, nossa, de sentir por ele que eu nunca senti pelo meu marido, eu sabia que o que começa com traição não dá certo. Eu tenho plena consciência disso. Que mesmo se ele deixasse ela pra ficar comigo e eu aceitasse, a gente nunca ia ser feliz de verdade. E abrir sua vaga. Sabe? Enfim, isso não ia dar certo. Era só uma paixão, uma coisa de momento, sabe? Já tava voltando a consciência, sabe? Já tava voltando em mim novamente. E aí eu terminei com ele. Ele continuou insistindo com a minha irmã para saber notícias minhas. E eu não queria saber. E eu tava me sentindo muito mal, muito culpada por ter sido amante dele por quase um ano. Nossa. E passou muito rápido, Rufus, muito rápido. E eu pensei assim, gente, ele nunca vai ser só meu. Porque me doía, Rufus. Eu comecei a voltar em mim e me doía saber que final de semana eu não podia estar com ele. E você me doía foi saber que eu só tinha que encontrar ele, né? de madrugada.
nesse 1 ano? Muito, muito, muito. Não tinha olhos para mais ninguém. E aquilo, ele também não tinha nem como, não tinha nem espaço. Porque ele sabia ser presente. Mesmo quando eu não via ele, ele sabia se fazer presente. Sabe? Ele era muito esperto, muito sedutor. E aí eu acabei bloqueando ele em tudo. E fui seguindo minha vida, só que eu tava com um peso muito grande em mim. E aí um dia eu comecei a passar muito mal de nervoso, meu rosto começou a entortar todo, sabe? Porque eu tava me sentindo muito culpada, eu tava carregando um fardo muito grande, sabe? E eu falei, eu preciso ir pra igreja, eu preciso ir orar, eu preciso ouvir a palavra, porque eu tava em tempo de me sufocar, eu tava tendo uma crise de ansiedade, e meu rosto tava entortando, e aí a médica falou que era nervoso, sabe? Me deu um relaxante e tal. A minha pressão tava muito alta. E aí eu tinha que fazer repouso e eu decidi ir pra igreja. Minha vida já estava andando pra frente, já estava fazendo estágio, já estava conseguindo me manter, sabe? E aí eu cheguei na igreja, eu fiz na hora da oração, o pastor falou assim, eles não me conheciam, ninguém me conhecia naquela igreja. Foi a primeira porta que eu vi, eu entrei. E como eu fui criada numa igreja de revelação, e a minha mãe trabalhava na igreja durante muitos anos, eu não acreditava em revelação. Porque como eu vivia nos bastidores, eu sabia que era fofoca. Que uma irmã sabia da vida da outra, e aí chegava no altar e falava que Deus revelou algo, entendeu? Então eu não acreditei em revelação. Enfim, aí nessa igreja ninguém me conhecia, e eu fiz a seguinte oração. Eu nem fui lá na frente, eu estava passando tanto mal, meu rosto repuxava tanto, que eu não tinha nem força de ir lá na frente. E eu pedi perdão a Deus pelo que eu tinha feito, por ter me envolvido com um homem casado. E eu não queria voltar para o meu ex-marido, já estava para assinar o divórcio. E eu falei com Deus assim, falei, meu Deus, o Senhor é um Pai misericordioso. Eu sei que o Senhor não é a favor do divórcio, como diz a sua palavra. Mas o Senhor é meu Pai. E daí de cima o Senhor vê melhor do que eu aqui embaixo, que a minha visão é limitada. Eu não quero voltar para o meu ex-marido. Eu sei que o Senhor não quer que eu viva subjugada, sabe? Subserviente, porque, meu Deus, eu não sou nem submissa, eu era subserviente no meu casamento. E eu não quero ser com a amante, mas eu também não quero voltar para o pai dos meus filhos. E eu também não quero que eles paguem pelo meu pecado, porque fui eu que errei. Então, por favor, me perdoe, me dá um sinal, fala comigo. Porque se o Senhor dizer que eu tenho que voltar, eu vou voltar, mesmo não querendo. Mas se o Senhor me liberar, eu prometo que eu vou te honrar. E com o olho fechado, tava com o olho fechado, eu fiquei. Nisso, o pastor falou assim, essa moça aí, cabelo preto. Aí eu continuei com o olho fechado. Aí alguém me cutucou. Ele falou assim, olha, eu não te conheço, mas Deus mandou te falar que Ele te perdoa. E que Ele é seu Pai misericordioso, sim. E que hoje Ele tira esse fardo que você está carregando das suas costas, porque esse fardo não é seu. A culpa que você carrega, hoje também ela não é sua mais. E aí ele saiu andando. E ele voltou e falou assim, mas ele ainda manda te falar algo mais. Que você não precisa preocupar com o futuro dos seus filhos, porque Ele é na vida dos seus filhos. E Ele é na sua vida também. E que você pode ficar tranquila. Que hoje Ele te abençoa, Ele tira todos os obstáculos na sua frente. E você pode abrir mão dessa culpa e desse fardo, porque Ele está te perdoando. Na hora que ele falou isso, eu senti como se tivesse saído 20 quilos das minhas costas, sabe? Senti uma sombra saindo assim. Aí eu saí lá fora. Quem que tava lá fora? Meu ex-marido. Parecia que ele tinha me seguido. Chorando, em prantos, pedindo pra voltar. Ali eu tive força suficiente pra falar não e assino o divórcio. Eu larguei ele chorando na rua pra lá, vim pra casa leve, feliz. Minha vida seguiu em paz. Eu consegui me sustentar e me sustentar muito bem com a minha profissão. Depois disso, meu pai teve um problema no trabalho muito grande, que ele perdeu tudo. O meu ex-marido passou a perna nele. Ele ficou sem nada e ele começou a viver do meu trabalho, do meu dinheiro. O mundo dá volta. Para quem falou que eu nunca ia conseguir me sustentar. Então, Rufus, eu sou outra pessoa depois disso, sabe? Eu tenho vergonha de quem eu fui, da forma que eu agia, sabe? Hoje eu entendo que a vida pessoal de ninguém me diz respeito, que eu não tenho direito de julgar ninguém, que cada um sabe o que faz e o porquê que faz, sabe? Que nada é a ferro e fogo dessa forma, que tem pessoas que se fazem de santa
mas que não tem um pingo de amor no coração, e que outras pessoas que eu julgava tanto por ter uma conduta diferente, que eu julgava que era errada, que elas têm muito mais amor no coração, sabe? Muito mais bondade. E que, nossa, isso mexe muito comigo, eu tô quase chorando, tô nem raciocinando direito. Porque assim, sabe, eu aprendi muito com isso, eu amadureci muito. E que a minha religião é eu e Deus, sabe? Eu sei quem é Jesus na minha vida, eu acredito no Evangelho, mas que doutrina, não acredito mais em doutrina, sabe? Que quando realmente eu precisei, as pessoas que eram religiosas me viraram as costas, queriam que eu continuasse nesse casamento, e que quando eu fiz realmente uma oração sincera, eu e ele me respondeu, sabe? E não me julgou e me perdoou, né? E eu tenho certeza que o que aquele pastor falou para mim aquele dia era a voz dele, sabe? Porque ele foi bem específico na resposta na oração que eu tinha acabado de fazer. E é isso, Rolf, sabe? Eu não julgo mais ninguém. Eu não gosto que venham falar mal de alguém comigo, que fulano fez isso, aquilo. O que importa é que a pessoa é comigo, sabe? E que outra lição que eu tive disso, que casamento não é seguro de vida, que a gente tem que ter a nossa independência sim, que marido não tem que descobrir, não tem que proibir a gente de estudar, que a gente não pode aceitar isso, que a gente tem que levar em consideração o nosso lado mulher também, entendeu? Que ser mãe é muito bom, ser esposa é muito bom, mas ser mulher também. E eu aprendi a respeitar muito a minha individualidade. Hoje eu tenho namorado, eu tenho um relacionamento sadio, os meninos já estão grandes, eles são rapazes, e eu nunca abro mão da minha individualidade, sabe? E do que eu gosto de fazer, nunca. Hoje eu me descobri uma outra mulher e eu gosto muito de quem eu sou hoje. Eu não me conhecia, eu descobri que hoje eu me conheço, que eu era o reflexo das pessoas que eu vivia. E hoje eu sou realmente a Graziella. Me perdoa se eu não soube me expressar direito, porque eu nunca tinha falado isso pra ninguém, eu nunca tinha me ouvido falar essa história, foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Eu sempre tive muita vergonha dessa história, mas teve um dia que eu tava escutando uma história aqui no seu canal, e você falou assim que todo mundo tem alguma coisa de importante pra falar, sabe? E que não era pra gente pensar que a nossa história é bobeira. E falar, não, eu acho que pode ter alguma mulher que passou pelo que eu passei, sabe?